questão do Bolsonaro, esse canalha, quando deu essa declaração de que, para o Felipe, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que Felipe é filho do Fernando Santa Cruz, desaparecido político, mexeu com a gente. Mexeu com a gente, ex-presos políticos que passamos por esse processo de tortura, amigos dos mortos, amigos dos desaparecidos políticos, mexeu com a gente. Para nós que conhecemos a história do Fernando, dos seus irmãos, da dona Elzita, que faleceu com 105 anos, durante 40 anos, dona Elzita, na sua cadeirinha de balanço, em Recife, em Olinda, né? Ela esperou que o seu filho voltasse. Ela sempre estava ali na sala, na cadeira de balanço, olhando para a porta. Não trocou o número do telefone. Ficou lá, o telefone aqui do lado, esperando o Fernando. Era a mãe dele? A mãe dele. A dona Elzita morreu esse ano, com 105 anos, esperando o Fernando. Esperou a vida toda pelo Fernando, porque é um desaparecido, não é morto. Desaparecido, você não sabe em que circunstâncias, se de repente aparece, como é que é, porque ninguém deu notícia. Ninguém. Várias vezes a dona Elzita e seus filhos bateram nas portas dos quartéis procurando pelo Fernando. A resposta sempre era a mesma. Aqui não passou, ninguém sabe de nada. Dona Elzita e seus filhos já em 1974 procuravam Fernando. Ele desapareceu em 74, ele era funcionário público e era estudante. Ele estudava na Fluminense, Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Fazia direito. Ele não era clandestino, né? Ele não era clandestino. Era um militante do movimento estudantil ligado a uma organização política da esquerda católica, que é a Ação Popular, né? Era ligado à União Fluminense de Estudantes, movimento estudantil. O Fernando sumiu. Não voltou para a sala de aula, seus colegas não sabiam, nem seus amigos, e seus familiares ficaram sabendo que o Fernando sumiu. Então, 1974. 74. Desde então, a família procurou pelo Fernando. Essa senhora sofreu muito. Põe-se no lugar como se fosse sua mãe, sua avó, a vida toda esperando pelo filho. Escreveu poemas, sempre pelo filho. E o filho desapareceu. E eles saíram de Pernambuco, foram para o Rio de Janeiro, estiveram na Fortaleza Santa Cruz, foram no quartel do Exército, foram no Rio, no quartel da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, bateram mandou correspondência para a presidência da República. A resposta era sempre a mesma. A mesma resposta que a ditadura dava aos familiares dos outros desaparecidos políticos de que não sabia de nada. Então, de repente, essa coisa ruim. Olha, minha mãe dizia sempre, nunca pronuncie o nome dele. Dele. Porque ele pode atormentar a sua vida. Não fale o nome dele, aqui está falando do diabo, né? Não pronunciar o nome do diabo dentro de casa. Então não fale o nome dessa coisa ruim aqui dentro de casa, não. Hã? Ou seja, então eu não vou falar o nome da coisa ruim. Mas esse canalha, que infelizmente, numa eleição fraudada, chegou na presidência da República. Esse elemento antissocial, com a proposta de atingir o presidente da OAB, porque a OAB
a Ordem dos Advogados do Brasil seria assim, a guardiã da liberdade democrática, um afã de agredir o Felipe Santa Cruz, que é o filho do Fernando. Ele tinha 2 anos quando o pai desapareceu. Para atingir o presidente da OAB, ele diz para a imprensa que se Felipe quiser saber como morreu o pai, ele sabe, ele vai dizer. Ou seja, se ele sabe, e se ele passou todo esse tempo sabendo e não contou para ninguém, não disse, ele é cúmplice na ocultação de um fato criminoso. Eu não vou dizer cadáver porque é um desaparecido, mas é um fato criminoso, digamos, é crime continuado como se fosse um sequestro. Você sequestra uma pessoa, fecha numa casinha e fica lá 20, 30 anos, é crime continuado, ninguém sabe o que aconteceu com o Fernando. Então ele é cúmplice de um crime, ele tem que ser criminalizado por ter ocultado um fato criminoso. Não resta dúvida em relação a essa declaração que ofendeu e abriu uma ferida nos familiares, nos amigos, em toda a geração que viveu aquele período. Ele nos deve essa. E esse crápula não pode continuar na presidência. Tem que sair da presidência. Tem que ser derrubado da presidência. Pela população e pelo povo brasileiro, que ainda tem uma tradição de respeito aos direitos humanos, respeito à vida e respeito aos mortos. Ele faltou respeito a um pai, não é? Para um filho, faltou respeito. E essa falta de respeito tem que ser penalizada. Tem que ser penalizada. Você não acha que ele está também tentando colocar uma releitura do período da ditadura? Colocar uma revisão do que foi? A gente tem fatos, tem documentos, tem tudo isso que foi um trabalho até historiográfico de colocar o que foi a ditadura, os crimes de Estado da ditadura, e é uma proposta de reinterpretar isso daí que ele está colocando, né? Ele está querendo reinterpretar aquilo com base em nada, em declarações dele, né? Ele está sozinho. Teve uma coisa, ontem mesmo, o governador de São Paulo, qual o nome dele? Dória. Dória é o primeiro nome, João Dória. Ontem mesmo o governador de São Paulo, João Dória, que fez campanha para o Bolsonaro, repudiou a declaração dele. Porque o pai do João Dória também foi caçado, foi perseguido pela ditadura. Não é? Então você tem fatos inegáveis. Inegáveis. Esse caso do Fernando Santa Cruz, eu publiquei no site documentosrevelados.com.br. Tem que fazer, né? E publiquei documento da aeronáutica declarando que o Fernando Santa Cruz foi preso. Tal dia e tal hora. Entendeu? Se tem um documento oficial declarando que ele foi preso, quer dizer que ele desapareceu dentro de uma repartição pública, de um edifício, de um local público, pertencente ao Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro é responsável pelo destino de Fernando Santa Cruz e tem que prestar conta. Assim como de Onestino Guimarães e outros que desapareceram naquele período.